O Tratado Persa. Os ingleses vêm neste momento de terminar uma guerra na Ásia, e já se engajam numa outra. A resistência oposta pelos persas, e a que os chineses até o presente opuseram à invasão britânica, oferecem um contraste digno de nossa atenção. Na Pérsia, o sistema de organização militar europeu foi implantado sobre a bárbare asiática. Na China, a deteriorada semicivilização do mais antigo estado do mundo faz face aos europeus com seus próprios recursos. A Pérsia sofreu uma derrota remarcável enquanto a China, em desespero, semi-decomposta, encontra um sistema de resistência que, se for aplicado, tornará impossível a repetição das marchas triunfais da Primeira Guerra Anglo-Chinesa. A Pérsia se encontrava num estado semelhante àquele da Turquia durante a Guerra de 1828-29 contra a Rússia. Os oficiais ingleses, franceses, russos, haviam empreendido sucessivamente reorganizações do exército persa. Os sistemas foram se sucedendo, e cada um se esgotando por causa do ciúme, das intrigas, da ignorância, da cupidez e da corrupção dos orientais, os quais esses mesmos sistemas deveriam transformar em oficiais e em soldados europeus. O novo exército regular jamais teve ocasião de se submeter-se a um teste de sua organização e de sua força no campo de batalha. Suas façanhas ficaram reduzidas a algumas campanhas contra os curdos, os turcomanos e os afegãos, onde serviu como um tipo de núcleo de reserva a numerosa cavalaria irregular da Pérsia. Esta última enfrentou a dureza do combate real. Os regulares, em geral, somente tinham que se impor ao inimigo com suas formações formidáveis, apenas na aparência. E, finalmente, estourou a guerra contra a Inglaterra. Os ingleses atacaram Bushir e aí encontraram uma resistência valente, se bem que ineficaz. Mas os homens que combateram em Bushir não eram os regulares, eram aquelas levas irregulares de habitantes persas e árabes da costa. Os regulares estavam em vias de se concentrar a quase 60 milhas de lá, nas colinas. Eles avançaram enfim. O exército anglo-indiano os encontrou a meio caminho e, se bem que a maneira dos persas se servirem de sua artilharia merecesse louvor e seus carros estivessem formados segundo os princípios mais consagrados, uma só carga de um único regimento de cavalaria regular indiano varreu do campo de batalha todo o exército persa, sua guarda e tropas de linha. E para podermos aquilatar o valor desta cavalaria regular indiana no exército indiano, basta nos referirmos ao livro do capitão Nolan a esse respeito. Ela é considerada, entre os oficiais anglo-indianos, como pior do que se não tivesse mesmo qualquer valor, sendo de longe muito inferior à cavalaria irregular anglo-indiana. O capitão Nolan não pôde citar em seu crédito uma só ação em que tivesse se engajado, e, entanto, 600 homens desta cavalaria perseguiram 10.000 persas. Tal foi o terror que se difundiu-se entre os regulares persas, que depois, com a única exceção da artilharia, eles não se firmaram em parte alguma. Em mão amarela, eles se puseram fora de combate, e deixando a artilharia defender suas baterias, se retiraram a partir do momento em que elas foram reduzidas ao silêncio. E quando os britânicos desembarcaram com uma força de reconhecimento de 300 fuzileiros e 50 cavaleiros irregulares, o exército persa inteiro se retirou, deixando armas e bagagens nas mãos, não dos vencedores, porquanto não podemos chamá-los assim, mas dos invasores. No entanto, tudo isso ainda não permite nem pré-julgar os persas como uma nação de covardes, nem renunciar à introdução da tática europeia junto aos orientais. As guerras russo-turcas de 1806-1829 e de 1829-1812 abundam de exemplos desse gênero. A principal resistência oferecida aos russos foi a das levas irregulares das cidades fortificadas e das províncias das montanhas. Cada vez que se mostraram em campo, aberto, as tropas regulares foram desbarateadas pelos russos e puseram-se em fuga ao primeiro golpe de artilharia. Isso enquanto uma só companhia de regulares arnautas em um desfiladeiro em Varna rechaçou o assalto dos russos por semanas inteiras. E todavia, na última guerra, o exército turco derrotou os russos em cada engajamento de Oltenitsa e Seteate até Kars e Ingur. O fato é que a introdução da organização militar europeia em nações bárbaras estava longe de estar concluída quando o novo exército foi subdividido, equipado e treinado à europeia. Mas este não era senão um primeiro passo. A implantação de um regulamento militar europeu não basta de modo algum.
Ele não fará reinar a disciplina europeia do mesmo modo que um regulamento de instrução europeu não produzirá por si mesmo a tática e a estratégia europeias. O principal, e ao mesmo tempo o mais difícil, é criar um corpo de oficiais e suboficiais instruídos segundo o sistema europeu moderno, totalmente livres dos velhos preconceitos e reminiscências nacionais em matéria militar, e capazes de insuflar vida nas novas tropas. Isso demanda muito tempo e deve certamente deter-se diante da mais obstinada oposição por parte da ignorância, da impaciência, dos preconceitos orientais e das vicissitudes de fortuna e de favor inerentes às cortes orientais. Um sultão ou um chá só vão estar muito inclinados a considerar seu exército à altura de não importa qual tarefa, sempre que os homens saibam desfilar em parada, fazer conversão, se deslocar e se postar em colunas sem se colocar em desordem irreparável. Quanto às escolas militares, seus frutos são tão lentos para amadurecer que, com a instabilidade dos governos orientais, nem sequer pode esperar que elas produzam algum resultado. Mesmo na Turquia, a disponibilidade de oficiais instruídos é tão reduzida que o exército turco não pôde funcionar durante a última guerra sem um grande número de renegados e oficiais europeus servindo em suas filas. A única arma que em todo lugar foi exceção foi a artilharia. Nesse ponto, os orientais são tão deficientes e tão incapazes que foram obrigados a deixar todo o manejo aos seus instrutores europeus. A consequência é que na Turquia, como na Pérsia, a artilharia colocou-se de longe muito adiante da infantaria e da cavalaria. Que nessas condições o exército anglo-indiano pudesse dispersar facilmente os regulares persas é coisa que decorre de si mesma na medida em que é o mais antigo dos exércitos orientais, organizado segundo o sistema europeu, o único que não está submetido a um governo oriental, mas a uma administração exclusivamente europeia e comandado quase inteiramente por oficiais europeus, sendo um exército sustentado por uma forte reserva de tropas britânicas e por uma marinha poderosa. Este revés fará muito mais bem aos persas na medida em que fosse mais patente. Eles verão doravante como os turcos já ouviram que o uniforme europeu e o adestramento para a parada não são um talismã em si mesmos, e pode ser que em 20 anos os persas se mostrem tão temíveis quanto os turcos nas suas recentes vitórias. As tropas que conquistaram Bolshir e Mohammed serão, a partir do que depreende-se, enviadas imediatamente à China. Lá elas encontrarão um inimigo totalmente diferente. Nenhuma tentativa de manobras à europeia lhes será oposta, mas sim o ordenamento irregular das massas asiáticas. Não há dúvidas de que elas atingirão seu objetivo sem dificuldades, mas o que acontecerá se os chineses engajarem contra elas uma guerra nacional e se a barbárie levar a falta de escrúpulos até o ponto em que façam uso das únicas armas que sabem utilizar? Os chineses do presente estão evidentemente animados de um espírito diferente daquele que mostraram na guerra de 1840 a 1842. Daquela feita, o povo era calmo. Ele deixava os soldados do imperador combaterem os invasores e, após uma derrota, se submetiam ao inimigo com o fatalismo oriental. Mas no presente, ao menos nas províncias meridionais, onde o conflito até o presente está circunscrito, a massa do povo toma uma parte ativa, fanática mesmo, na luta contra os estrangeiros. Os chineses envenenam o pão da colônia europeia em Hong Kong no atacado e com a mais fria premeditação. Alguns pães foram enviados a Liebig para exame. Encontraram vestígios de arsênico, o que mostra que já havia sido incorporada à massa. A dose era, no entanto, forte o suficiente para agir como um emético, e assim neutralizar os efeitos do veneno. Eles embarcam com armas escondidas a bordo dos vapores de comércio e, no meio da rota, massacram a tripulação e os passageiros europeus e se assenhoram do navio. Eles sequestram e matam todo estrangeiro ao alcance da mão. Os próprios coolies emigram para o estrangeiro, coordenadamente se amotinam a bordo de cada transporte de emigrantes. Eles lutam por seu controle e ou fogem com ele ou morrem nas flamas em vez de se render. Mesmo fora da China, os colonos chineses, até aqui os mais submissos e os mais dóceis sujeitos, conspiram e se sublevam subitamente em insurreição noturna, como foi o caso de Sarawak ou em Singapura. Eles não são contidos senão pela força e vigilância. A política de pirataria do governo britânico provocou esta explosão universal de todos os chineses contra todos os estrangeiros e lhe deu o caráter de uma guerra de extermínio.
O que pode um exército contra um povo que recorre a tais meios de guerra? Até onde, ou até que ponto, ele pode penetrar em um país inimigo e como aí se manter? Os mercadores civilizados que atiram bombas incendiárias sobre uma cidade sem defesa e somam violação ao assassinato podem qualificar estes métodos de covardes, de bárbaros, de atrozes, mas que importa aos chineses com quanto que vençam? Na medida em que os britânicos os tratem como bárbaros, eles não podem lhes negar o pleno benefício da sua barbárie. Se seus sequestros, seus ataques de surpresa, seus massacres noturnos são o que nós chamamos de covardes, os mercadores civilizados não deveriam duvidar que os chineses pudessem resistir aos meios de destruição europeus, fazendo uso dos seus meios de guerra ordinários. Em suma, em lugar de moralizar sobre as horríveis atrocidades dos chineses, como faz a cavalheiresca imprensa inglesa, faremos melhor em reconhecer que trata-se de uma guerra pró-ares e fossis, uma guerra nacional pela manutenção da nacionalidade chinesa e, de qualquer modo, uma guerra do povo, malgrado seu todo-poderoso preconceito, sua douta ignorância e sua pedante barbárie, como queiram. E uma guerra popular, os meios empregados pela nação insurgente não podem ser medidos segundo as regras reconhecidas de conduta de uma guerra regular, nem segundo qualquer padrão abstrato, mas segundo o grau de civilização da nação insurgente. Os ingleses estão colocados desta vez em uma posição difícil. Até o presente, o fanatismo nacional chinês parecia não se estender para além destas províncias do sul, que não haviam aderido à grande rebelião. A guerra permaneceria ali? Nesse caso, ela não poderia chegar a resultado nenhum. Nenhum ponto vital do império estaria ameaçado. Ao mesmo tempo, esta poderia se tornar uma guerra muito perigosa para os ingleses se esse fanatismo ganhasse as populações do interior. Cantão pode ser totalmente destruída e as costas ocupadas em todos os pontos possíveis. Mas todas as forças que os britânicos pudessem reunir não bastariam para conquistar e manter as duas províncias de Kwantung e Guangxi. O que tão poderiam fazer a mais? O país ao norte de Cantão até Xangai e Nanquim está nas mãos dos insurgentes chineses, aos quais seria má política ofendê-los, e ao norte de Nanquim, o único ponto em que um ataque poderia conduzir a um resultado decisivo seria Pequim. Mas onde está o exército para formar uma base de operações fortificada e guarnecida de tropas na costa, para superar todo obstáculo no caminho e deixar destacamentos encarregados de assegurar as comunicações com a costa, e surgir com uma força de apaência tal que não seja vista como pouco considerável diante das defesas de uma cidade do tamanho de Londres e situada a uma centena de milhas do ponto de desembarque deste exército? De outra parte, uma demonstração coroada com o sucesso contra a capital abalaria o Império Chinês até os seus fundamentos, aceleraria a queda da dinastia Qing e aplanaria a via para os progressos não dos ingleses, mas dos russos. A nova guerra anglo-chinesa apresenta tantas complicações que é absolutamente impossível adivinhar a direção que ela pode tomar. Por alguns meses, a falta de tropas e, por mais tempo ainda, a falta de decisão manterão os britânicos totalmente inativos, saldo possivelmente em alguns pontos sem importância, dos quais, nas circunstâncias presentes, também Cantão faz parte. Uma coisa é certa: a última hora da velha China se aproxima rapidamente. A guerra civil já separou o sul do norte do império e o rei rebelde em Nanquim parece tão seguro a respeito das tropas imperiais, a não ser pelas intrigas de seus próprios correligiosos, quanto o imperador celeste está dos rebeldes em Pequim. Cantão sustenta até o presente um tipo de guerra independente contra os ingleses e todos os estrangeiros em geral, e afoga enquanto as flotas e tropas britânicas e francesas afluem a Hong Kong. Os cossacos da fronteira da Sibéria avançam lentamente e de modo seguro seus stanitsas dos montes da Urs até os rios do Amur, e a infantaria de marinha russa circula com fortificações os esplêndidos portos da Manchúria. O próprio fanatismo dos chineses do sul em sua luta contra os estrangeiros parece marcar a consciência do perigo supremo que ameaça a velha China. Em poucos anos, seremos testemunhas da agonia do mais antigo império do mundo, e do dia em que uma nova era se abrirá para toda a Ásia.